Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Damas de Ferro. Estou aqui com a minha co-host hoje, a Marta, e a nossa convidada especial, a Manu Vieira. Olá, Bem-vinda, Manu, Ferrinhas. bem-vinda, Marta. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. A Manu Vieira ela é vereadora reeleita em Florianópolis, a segunda mais votada da cidade e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Autora de projetos aprovados como Retrofit e emendas na revisão do Plano Diretor na cidade, Educação como atividade essencial, tem um mandato voltado para a liberdade econômica, o fortalecimento de pequenos negócios e educação. Manu constrói pontes entre o legislativo e a vida real de quem empreende, educa e transforma. Empreendedora também é conhecida de perto, também conhece de perto os desafios do setor produtivo e atua com foco na desburocratização, incentiva a inovação e na valorização da economia local. Muito obrigada por participar com a gente, Manu. E eu queria começar o podcast perguntando, nossa, quanta coisa que você já fez aí como vereadora. Como que é essa correria? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores da Câmara, como que é ser uma vereadora de fato. Eu acho que isso é o mais legal, né? Todo mundo se pergunta, e aí, como é que se vira parlamentar? E depois que tu é parlamentar, como é que é essa distribuição? Porque eu acho que ser vereador, vereadora, é a ponta da cidade, sabe? E de longe, eu acho que é um dos cargos do legislativo que mais está em contato com as pessoas. Eu tenho esse prazer, vim da área da iniciativa privada, e trabalhei, fui dona de restaurante por um tempo, fui coordenadora de hospital, eu sempre trabalhei com equipe, pessoas, sendo mais executiva, né? Mas sempre trabalhei com prestação de serviço, gosto muito de pessoas. Então, Uhum. quando eu vim para a política, foi um passo que ficou assim, e agora? Qual é a prioridade do cidadão? Será que eu represento isso? E para ser vereador é importante você entender o que que você representa e quem você representa, né? Eu acho que isso é o fundamental para tu não se perder no personagem. Porque senão é demanda todos os dias de todos os bairros, de todos os tipos de pessoas, né? E não que você não tenha que atender a todas as pessoas, mas se você não tiver um foco, você não desenvolve o trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu vim da iniciativa privada, que eu tenho essa questão de ser acessível às pessoas, todo mundo me manda denúncia de buraco, denúncia de creche, isso sempre vai Uhum. acontecer, denúncia de esgoto, mas eu tenho uma pauta que eu trabalho com a minha equipe que eu não deixo de cumprir, que é facilitar a vida do empreendedor, que foi da onde eu vim e é porque eu estou na política, né? Eu quero muito facilitar a vida de quem empreende, porque quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando aí numa maioria gigantesca de pequenos e MEIs, né? Pequenos empreendedores e MEIs. Então, a gente está falando de um público que está ralando todo dia, é muito difícil e ele não tem incentivo para crescer. E é o maior Uhum. empregador da nossa economia. Então, preciso facilitar a vida dessa pessoa para que ela continue empreendendo, já que num universo de 211 brasileiros, milhões de brasileiros, eu tenho 12 milhões de funcionários públicos e os outros 200 têm que Nossa. se virar, né? Uhum. Então, não esquecer da pauta que você está agindo para Uhum. fazer a construção dos projetos é muito importante para quando a gente assume uma cadeira, não se perder no dia a dia, que é apagando incêndio, sim. Às vezes passa o tempo de 4 anos, você olha para trás e pensa: caramba, o que é que eu fiz, né? Uhum. É, eu escuto bastante isso, que você tem duas funções, assim, vamos dizer. Você tem as demandas do dia a dia e também os projetos que te colocar, que as pessoas votarem você para você representar, para você trazer para a cidade. Só que são dois trabalhos quase diferentes, né? Porque você, ao Sim. mesmo tempo, tem que fazer um, não pode deixar o outro de lado, mas se você se focar muito no outro, você não consegue dar conta dos dois. Eu imagino que seja uma loucura isso. Em relação a esses projetos que você já passou, que você luta por eles todo dia na Câmara, conta um pouco pra gente também como é essa dinâmica, assim, em relação à oposição, à base, é tranquilo passar os projetos quando você entrega, como que é a dinâmica mesmo, quantos vereadores tem lá, como que funciona essa troca de vamos passar esse projeto, mas tem que me ajudar aqui, a política é toda suja mesmo, você consegue lidar com isso, como que é essa dinâmica? É muito legal, né? Eu adorava House of Cards. Eu pensava, meu Deus, é exatamente assim. E esses seriados, eles até te preparam um pouco para que tu vai encontrar. Porque a política que ela está representada, né, a política oficial, ela não é tão Uhum, diferente da política do dia a dia. Eu sempre falo, antes de criticar o eleito, é importante olhar para quem elegeu ele e entender a identificação e a conexão, né?
se há uma troca de favores, se há enfim, um fisiologismo ali acontecendo, se há uma questão de representação mesmo, porque às vezes a gente subestima a representação e a necessidade do outro, né? Então, quando os eleitos estão lá, eles estão representando pessoas, independente da forma como eles chegaram lá, e que a gente pode questionar. Isso eu super acho legítimo. Quando eu me interessei pela política, eu estava na iniciativa privada, sendo dono de restaurante, e meio indignada, porque cada hora mudava um negócio no meu negócio, e eu pensei, e eu brigava com o meu contador, que é o cara que é responsável por traduzir as leis em dinheiro, né? Aí eu, cara, como assim mudou isso? Eu, mano, não fui eu que falei, né? Eu só estou te passando a mensagem, foi decidido politicamente. E eu, caramba, mas por quê? Se ninguém conversou com quem está empreendendo, se eles não conversaram comigo, com quem que eu converso também, né? Então, essa falta de entender quem me representava, que acabou me motivando a estudar política e me envolver com política. Depois que eu me envolvi, eu acabei ajudando a construir um partido na época, né? Desde 2014, eu fui me envolvendo como voluntária do Partido Novo, que era um partido que estava crescendo, que, aliás, é um partido que eu acho que atrai muita gente de fora da política, porque tem essa construção ideológica, né, de dizer, olha, se envolve porque você está pagando a conta. Isso fez muito sentido para mim, e desde que eu venho estudando de política, que eu me considero uma liberal na economia, eu penso assim, cara, eu preciso ter mais disso, e não tem ninguém que representa isso para mim hoje. Por isso, fui me envolvendo, ajudando a eleger pessoas que representavam isso, mas eu era coordenadora de hospital, fazia mestrado, dava aula na universidade, não tinha essa ambição de ocupar essa cadeira e nem achava que era para mim. Aliás, como muita gente faz também, adora falar, né, apontar o dedo, mas acaba dizendo, não, mas não sou eu que vou me envolver. E aí, quando veio o convite para que eu fosse a candidata, eu pensei, não, óbvio que não. Fugi, 15 dias e voltei. E falei, tá bom, vamos lá. Então, ter sido eleita dessa forma, que daí, né, eu fui para uma eleição na pandemia, minha primeira eleição, 2020, o partido não tinha cadeira, a primeira vez que o partido estava concorrendo na cidade, foi uma loucura, foi tudo junto ao mesmo tempo, não tinha nada fácil naquela história, mas eu fui a quarta mais votada da cidade na época, a mulher mais votada, foi incrível. E aí começa um mandato onde eu tô sozinha, porque eu não sou nem base e nem oposição. E aí era um negócio meio louco, assim, porque eu votava muito com os meus princípios. Por quê? Porque quem me colocou lá esperava aquilo de mim. E eu esperava aquilo de mim, sabe? Né? Então eu votei muito de acordo com os meus princípios. Aí fui mostrando para as pessoas o que era o pensamento liberal na economia, né? Votando contra imposto, mesmo quando era o prefeito vinha e mandava o projeto. Então ali eu era oposição. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma reforma na Previdência, vinha um ajuste de plano diretor, eu era a principal defensora do projeto do governo, que nem a base governista conseguia defender. Então, o pessoal foi me entendendo o que eu representava, isso foi muito bom, e toda essa articulação levou que eu pudesse também aprovar projetos que eu considero muito importantes. Foi o Floripa 5G, que isentou os alvarás e a burocracia para as antenas 5G, sendo que Floripa 25% do nosso ISS está baseado na tecnologia, né? Aí depois educação como atividade essencial por causa da pandemia, eu lutando pelas escolas abertas, porque não fazia o menor sentido mãe e pai não conseguindo trabalhar, criança trancada dentro de casa sem conseguir estudar, e o mundo voltando e eles lá. E aí também a questão das emendas do plano diretor, que era permitir mais densidade demográfica. A gente tem uma cidade que é 60% preservada ambientalmente e 40% urbanizável. Desses 40%, 80% era só ter 3 andares. Então, em Florianópolis tem uma pressão, né, de demografia muito grande. Fomos a capital que mais cresceu organicamente no Brasil, né, nos últimos 10 anos. Então, a gente precisava criar mais soluções de habitação sob risco das pessoas ocuparem a área ambiental. E aí, toda essa conversa foi mostrando para as pessoas o que eu realmente queria na política. Apesar de ainda não estar num grupo político, então eu tinha que bater muito mais na porta das pessoas, explicar o projeto, porque tem muito vereador que, se o projeto não é dele, ele não lê, ele não se importa, ele não compra briga. Quando lê, é porque a gente foi lá e pediu muito, sabe? Ou porque o governo orientou de tal forma. Como eu não era do governo, eu tinha que brigar muito mais pela aprovação dos meus projetos. Mas consegui construir bons laços, consegui circular bem com aquela base que é do meio, que é uma base que representa um bairro, que representa
né? Mais a questão do bairro mesmo, que o parlamento municipal tem muito disso. Mas não, mas eu concordo, no meu bairro tem muito empreendedor, ele se identifica com isso. Então eles conseguiam entender o meu projeto e votar comigo, mesmo sem uma pressão ou orientação do governo. E isso é muito bom. E agora me movimentei com outro partido, um partido que faz parte da base governista, que está junto com uma fronte com o governador do estado, né? Então eu acabei movimentando para um partido que tem um time, uma bancada. Eu nunca tinha tido isso na vida. E movimentar dentro dessa bancada foi muito interessante. Eu hoje sou presidente da principal comissão da CCJ, tenho esse desafio nas mãos, apesar de nunca ter sido uma base governista assim, no formato que o pessoal está acostumado. Mas ganhei esse respeito e espaço através do meu trabalho e estou bem feliz. Uma coisa que você comentou, você falou que é essa parte da comunicação com a população, das pessoas entenderem seus projetos. A gente vê um pouco de dificuldade de conectar com a população no geral, assim, essas ideias liberais, essas ideias de Estado mais enxuto, de ajudar o empreendedorismo. E você foi reeleita a segunda mais votada da cidade. Como que você faz durante a campanha, mesmo agora, para explicar para as pessoas o seu projeto, para explicar para as pessoas como que você atua, o que você está fazendo, e quando uma pessoa vem e fala assim, vou votar em você se você me ajudar com esse problema, vou votar em você se você me der o dinheirinho, vou votar em você se você... a demanda, às vezes, parece um pouco fora da realidade do que a atuação de um vereador. E aí é que acontece as coisas da corrupção, de compra de votos. Como que faz para comunicar uma ideia que às vezes parece meio abstrata numa população que às vezes não quer saber muito? Empreendedorismo, tudo bem, mas eu preciso resolver, como você falou, o buraco aqui na frente da minha casa. Como que você concilia essas duas coisas? O fato de não ser da base fazia com que muitas das minhas demandas, porque eu sempre fui ouvir as pessoas que me chamavam, né? Acho legítimo você chamar o vereador para te ajudar a resolver um problema da sua cidade. Desculpa te incomodar, Manu, mas olha, tem um buraco aqui que eu não aguento mais. E é legítimo, porque eu posso dar mais voz e fazer esse caminho junto com o executivo. Pô, pro cidadão comum, falar com o executivo é um inferno. É uma ouvidoria que cai lá, sabe-se onde, que quando tu é respondido, tu não sabe muito, não tem prazo nenhum de o que vai acontecer, ou uma resposta eficaz. Então, eu entendo o que o cidadão vivencia e eu quero mudar isso, sabe? Porque eu não quero que vereador seja o rei da rua. Não pode ser assim. Tem que ter uma agenda clara do executivo e dizer para o cidadão, olha, eu sei que tem um problema aí, a gente não tem orçamento agora, não está no nosso plano de ação nesse momento, mas vai estar aqui, ó. Se a gente fizer isso, se a gente conseguir trazer mais clareza e transparência das ações do executivo, que é uma coisa que eu cobro muito, eu acho que vai diminuindo essa força do vereador rei da rua, sabe? Que eu acho horroroso, mas eu nunca me furto de fazer esse papel justamente porque eu acho que é digno, é dar dignidade para o cidadão ele ser ouvido, sabe? Então isso eu sempre continuo fazendo. O fato de eu andar muito no chão, acho que me diferencia muito de outros liberais, que às vezes, principalmente porque a gente tem muita referência do liberal deputado, né? Em postos maiores, porque representam ideias. E o vereador, para ele ser um liberal na economia, é muito difícil. Por quê? Porque se ele se portar contra um executivo, ele tem pouco espaço para dar voz. As pessoas acompanham pouco o trabalho no município, né? A mídia propaga pouco o trabalho do vereador. Então, a gente tem que construir muito apoio popular por fora, que é o que eu faço. Eu sento muito nas associações. Quando eu faço um projeto, eu nunca faço um projeto do meu gabinete. Eu sempre vou nas associações, eu vou ouvir o público, eu vou ouvir comerciante, eu vou ouvir o pessoal que vai ser impactado pelo projeto. E, por exemplo, o Floripa 5G. Eu tinha várias entidades assinando comigo o projeto, né? Apesar disso, demorou 9 meses. Poderia estar demorando 45 dias, que é o que, às vezes, muitos projetos de base governista demoram. Mas demorou 9 meses e não tem problema. A gente conseguiu porque a gente insistiu muito. Teve projeto como Retrofit, que é um projeto incrível para a cidade. Vai estar nascendo agora o primeiro prédio que foi reformado nos moldes de requalificação do Retrofit, que foi uma modalidade de requalificação que a gente abriu para edificações mais antigas. E está saindo o primeiro prédio agora. E o pessoal está vendo o impacto do projeto, né? E aí consegue associar comigo. Isso é muito legal, porque para explicar, para falar retrofit, eu tinha um vereador que brincava comigo, o retrofitness, vamos falar hoje? Ou seja, as pessoas não sabiam o que era. E eu tinha que
que trazer isso do nada, sabe? E tinha que ganhar esse projeto. Eu passei 2 anos falando que era retrofit. Eu passei 2 anos comunicando pelo menos uma vez a cada 15 dias na minha mídia social que era retrofit. E o fato de eu ter ganhado muito espaço na rede social também, das pessoas entenderem que eu falo de política, que eu falo para elas, para explicar para elas, foi dando muita força, né? Dos 20 políticos catarinenses hoje, eu sou a 16ª com maior engajamento, considerando deputados, considerando prefeitos. Então, isso é muito, muito especial para mim, porque as pessoas entenderam que o que eu falo é para deixar elas mais interessadas no que está acontecendo e que vai impactar na vida delas. Eu acho que o liberal que vem para ele não pode se prender em citar Mises e Hayek, sabe? Ele tem que usar os princípios para ir lá para a tribuna, para o chão, para falar com as pessoas e entender, cara, o jeito que eles decidem como gastar o teu dinheiro, tu tá concordando? Se tu não tá concordando, vamos achar outra opção juntos? É isso que eu faço, sabe? É a mudança pelo exemplo, né? Eu acho isso bem interessante, porque quando a gente olha para a política de fora, de longe, a gente pensa, é isso mesmo, não tem muito o que fazer, chega até uma desesperança, né? E aí, quando vê você fazendo isso, indo atrás, mostrando, não, gente, dá para fazer, dá para lutar por isso, eu acho que é muito importante. Qual que é o seu relacionamento com os outros vereadores nesse sentido? Eu acho que eles falam assim, ai, faz menos para a gente não parecer tão feio aqui. Como que funciona a velha política quando você entra assim de fora com ideias novas e fazendo realmente acontecer? Entendo. Esse projeto do Retrofit, todo mundo sabia que quando fosse aprovado ia me dar um brilho diferente, né? Porque eles viram o potencial do projeto e a forma como eu falava, e principalmente como eu fazia para os empreendedores, como eu trazia o pessoal para investir naquilo, eles estavam preocupados em aprovar esse projeto para não me dar muito espaço, porque estava muito próximo da eleição. Nossa, a preocupação deles, né? Olha isso. Exatamente. Então, o projeto ficou bastante tempo ali ensaiando, né, esbarrando em várias coisas, com 2 anos circulando ali. E quando chegou perto, assim, da época, ele estava pronto para ser votado, só não estava sendo pautado, rolou uma pressão, inclusive das entidades, para que ele fosse pautado. E eu não precisei fazer nada, graças a Deus. Eu não precisei comprar nenhuma briga, o fluxo fluiu por causa da pressão das pessoas, porque elas estavam interessadas no projeto. Então, Mas é só comunicação, né? exatamente, eu falo tanto, 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 que daí eles falaram, mas aquele projeto já não tá valendo? Não, falta tão pouco para ele ser votado, daqui a pouco, quem sabe, o presidente coloca na ordem do dia. Mas o que está faltando? Tá faltando ele pautar. Aí começaram as ligações, o que vai acontecer? Aí começou uma notícia no jornal, que o jornalista me perguntava do projeto. Pois é, falta só isso. Né? Então, eu não precisei comprar brigas dentro do plenário, mas a sociedade pediu o projeto. E isso foi muito bom para mim. Então, dá para fazer de outras formas, né? Quando o parlamentar sente o calorzinho da população, ele fica propenso a dar uma resposta, né? E isso é importante. Existem as truculências, é o que eu sempre falo, é diferente. É tipo, essa semana estávamos com o sindicato à nossa porta, né? Esbravejando, porque a gente estava votando a reforma da Previdência. E assim, o fato deles virem com violência para cima dos vereadores fez com que muitos vereadores que não queriam votar aquela reforma da Previdência, não queriam sofrer o desgaste político, porque tem na sua base, que é de bairro, muitas vezes, professores, né? Pessoal que trabalha com a coleta de lixo, enfermeiros. Então, eles assim, eu vou afetar o cara que mora no meu bairro, vou afetar o meu eleitor, não quero votar isso. Aí, quando veio o sindicato chamando, xingando, esbravejando, violento daquele jeito, agora eu vou votar. Vou votar só para me livrar dessa pauta, sabe? Então, eles tiveram um efeito oposto. Aí é o que eu falo, a violência civil é o oposto da política, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar os espaços onde a gente consegue conversar. Então, e eu sempre procuro isso, eu não xingo ninguém, eu não vou para cima de ninguém, eu aprendi muito a não apontar culpados nem bodes expiatórios. Eu falo para alguns vereadores, ele está ali, ele está representando uma fatia da população que se sente representado, né? Eu não posso ferir o direito de representação dele, então eu não o ataco. Mas eu ataco as ideias que ele representa. Acho que essa é a questão, né, no debate. Não atacar pessoas e sim ideias, né?
Mas eles sempre me chamam de. Eles querem me trancar numa sala sempre que eles votam gratificação ao salário deles mesmos, tá? Isso é fato, assim. Eu já consegui derrubar uma votação sozinha de uma gratificação que eles estavam colocando dentro dos próprios salários. E o fato de eu ser muito contra isso faz com que eles procurem espacinhos onde eu não esteja para conseguir avançar. E o nosso diálogo aí, ele é bem emperrado mesmo. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Você está envolvida em muitos projetos e iniciativas. Queria saber se você tem um projeto assim que você se orgulha demais de ter participado. Olha, eu tenho muito orgulho do Retrofit. Tanto orgulho que, assim, o que acontece? Eu acho que é uma vivência que muitas cidades estão tendo agora. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, a questão da insegurança, né, dentro das capitais. Segurança pública é um dos principais medos do eleitor, que foi mapeado aí na última eleição, e só aumenta, né? Então, essa discussão de segurança pública, que também está ligada ao aumento de pessoas em situação de rua que cometem essas depredações, pequenos furtos, estão muito ligados a isso também, né? Por causa da dependência química, que é outra questão. Então, é uma questão que reúne assistência, segurança pública e saúde no mesmo formato, e é uma discussão muito complexa. Não tem um problema, não é um problema simples de resolver, que as pessoas estão exigindo e está num volume de reclamação muito grande. Aqui é uma delas. Eu leio muito sobre urbanismo e aprendi muito, principalmente nas discussões do plano diretor, a pensar em cidade como um organismo vivo. Então, se eu tenho espaços da cidade que eles estão desabitados, ociosos, jogados, eu tenho a propensão para insegurança. E em muitas capitais, em especial, isso aconteceu no centro da cidade, porque o centro muito comercial, ele tem aquele aspecto de morrer às 18 horas, né? Acabou ali, acabou. E quem mora no centro passa por episódios de insegurança. Quem empreende no centro também passa pelos episódios de segurança porque a sua loja é arrombada, né? Ele sofre com os pequenos furtos e as depredações, coleta de lixo, enfim. E o retrofit, ele tem que se olhar para recuperar e regenerar o centro da cidade. Então, o que está acontecendo agora, o primeiro projeto de retrofit que está vindo depois da aprovação do projeto, é um projeto que está acontecendo bem no meião da cidade, no calçadão, onde não tem garagem, né? É tudo bem comercial, e vai ser o primeiro prédio que tem o uso misto, embaixo é comercial, mas em cima são estúdios de Airbnb, né? Que vão criar um movimento diferente, que é isso que a gente quer misturar moradia com comércio, né? Cada vez mais, porque daí tu tem o comércio fechando às 18 horas, mas tu tem a pessoa recebendo pizza às 21 horas, tu tem o aluno chegando da faculdade às 22, tu tem as pessoas saindo para jantar às 8 horas da noite, e tu tem movimentos diferentes que vão se cruzando, e a resposta para a segurança pública nesse sentido é fluxo de pessoas, é mais vida, né? Então, o retrofit, ele me dá muito orgulho, porque ele está nascendo bem pertinho aqui, e eu, inclusive, fiz um contrato com o empreendedor e falei, cara, eu quero muito passar um mês no retrofit. Eu quero, né, vou alugar, vou vivenciar o que o projeto pode trazer para o centro, para que a gente possa pensar em mais alternativas de como reativar o centro da cidade. Tem que trazer mais projetos culturais, tem que trazer o movimento para lá, para que as pessoas também circulem, e é através disso que eu consigo dizer que vai diminuir pessoas em situação de rua ou depredação, quando a gente tiver mais olhos além de uma câmara policial. É engraçado como o liberalismo atua em diversas áreas e às vezes uma coisa que você nem imagina como que a gente resolve a situação de rua no município. Você pensa, vamos ajudar as pessoas, é mais dinheiro, é mais isso, aumentar a atuação do Estado, um Estado paternalista, né, que cuida dos outros, mas quando na verdade é o liberalismo, é você dar mais liberdade para as pessoas empreenderem, que realmente faz a diferença, que é uma solução assim que não é tão óbvia, mas é a solução que vai trazer resultado. Diferente daquela solução que é óbvia, já vamos colocar mais dinheiro nisso,
na verdade não está trazendo resultado. Eu acho bem interessante como você consegue comunicar essas ideias para a população, que eu acho que hoje é um dos maiores desafios do político, né? Como que funciona esse seu relacionamento com a população nesse sentido? Você falou bastante do projeto Retrofit, é um nome um pouco estranho, né? E aí eu imagino que a primeira vai falar, nem sei o que é isso, nunca ouvi falar, não faço ideia, não tem interesse pelo projeto, e você conseguiu fazer as pessoas se interessarem. E aí mesmo como é cidadão que está vendo de longe, o que uma pessoa pode fazer para ajudar, para participar e trazer essa mudança que a gente quer ver na política? Olha, essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão. A gente quer muito que as pessoas se envolvam. O que eu consegui alcançar um pouquinho mais, como eu falo, eu faço questão de ser muito presencial. Eu faço evento presencial, eu tomo muito café com as pessoas, eu estou em vários eventos de empreendedores para ouvir eles, né? Eu faço muita ouvidoria, eu vou nas reuniões de entidades para eu entender, e eu comando uma frente parlamentar de desenvolvimento econômico para ouvir eles. Por quê? Porque eu penso que ninguém conhece a sua dor melhor do que a si mesmo, né? E essa é a característica que eu mais defendo, né? A menor minoria é o indivíduo. Então, a gente tem que tentar mapear as melhores soluções ouvindo as pessoas e tentando achar o meio termo, porque uma solução pública sempre será um meio termo do coletivo, né? Agora, se eu puder ter menos Estado, porque a partir do momento que eu tiro o dinheiro a poder de escolha, que é o que eu falo, não estou tirando dinheiro, estou tirando o poder de escolha dessa pessoa, porque o dinheiro compra a escolha, né? E aí eu estou transferindo para uma pessoa muito distante dele. Então eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que estar muito perto dele. E a comunicação hoje pela mídia social, ela ajuda muito nisso. Então, o que eu percebi? Eu preciso começar do começo sempre, né? Eu preciso sempre voltar no início e explicar para as pessoas o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre preciso voltar no início e dizer, é para você que eu estou falando, né? Eu acho que uma das maiores vitórias que eu fico muito orgulhosa foi agora, foi antes de ontem, na terça-feira, nós estamos votando uma reforma da Previdência que é um assunto delicadíssimo. É um assunto que, para nós que entendemos que já teve uma reforma em 2019 necessária, que o rombo previdenciário é o maior do Brasil, e muitos municípios também é um regime quebrado e falido. Florianópolis não é diferente, é o quarto maior orçamento do público, né, nosso maior orçamento, que só tende a aumentar e tem um déficit atuarial de quase 9 bilhões. Então, para resolver esse problema, a gente precisa ajustar a reforma, aumentar os números da idade de aposentadoria, que a gente sabe que está todo mundo vivendo mais, ainda mais em Florianópolis, tem um altíssimo índice de qualidade de vida. Então, é uma conversa que parece que o servidor público não quer fazer e ele se vê no direito de lutar para não fazer. Mas todo o restante da população já fez em 2019. Né? E aí o pessoal ainda fala, tu fala isso porque olha o teu salário e como tu vai se aposentar. Eu vou me aposentar pelo INSS. Eu ganho esse salário por um período que você me elegeu para ganhar, sabe? Então, é uma conversa que eu tento deixar muito clara para eles. Mas a minha maior vitória, na verdade, é que a população tende a se sentir muito refém do servidor público. Por quê? Porque ele é o professor da creche do filho dela, sabe? É a professora que cuida da sua criança, é a enfermeira que te atende no posto de saúde todo mês. Tu não quer ser retaliado ou maltratado por esse servidor. Então, a população, volta e meia, fica do lado deles ou tem medo de dizer algo contra. Mas está lá sofrendo com as greves, sofrendo com o posto fechado, sofrendo às vezes com mau atendimento, né? E não tem coragem de reclamar, porque se sente retaliado, porque depende daquilo, né? Não consegue pagar, porque quem hoje pode, paga o particular, né? Paga um plano de saúde, não vai ficar dependendo do serviço público. E aí a população se sente muito sem voz nesse sentido, e muitos vereadores não conseguem também falar. Por quê? Porque dentro da sua base eleitoral, que é muito de território, tem o professor, tem o trabalhador do posto de saúde, ele não quer agredir, então ele não fala nada. E, cara, meu discurso na tribuna foi de 5 minutos, e eu falei para as mães e para os pais que estavam cansados das greves, das repetidas greves das assembleias, que estavam dando uma diferença educacional para os seus filhos, né, de deixar eles muito atrás, um déficit aí de quase 1 ano no total da sua vida letiva, né, porque, dos 10 anos que essa criança vai estar lá, elas estão perdendo praticamente em dias de greve, assembleia e mobilizações. E eu falei, cara, hoje o professor está ganhando justificativa, falta bonada para ele estar aqui berrando comigo. E a mãe e o pai que estão lá tendo que trabalhar e não estavam preparados para isso. Eu tenho mães empreendedoras que não estão ganhando dinheiro
vão colocar menos comida na mesa do seu filho porque o professor está escolhendo estar de greve. Porque o professor está pegando atestado de saúde mental porque ele está passando mal, só de refletir sobre como a reforma vai afetar a vida dele, sabe? Essa mãe talvez não se aposente, talvez não consiga se aposentar nunca, porque ela não pode depender do INSS, e se ela depender só do INSS, olha o rombo que deram agora, né? O calote aí de 6 bilhões do INSS na mão de um governo corrupto, fora que o salário é incondizível, inconcebível com a vida real. Então, não tem como a gente não relacionar isso. E pela primeira vez eu tive assim, nossa, eu tive 200 comentários nessa fala de mães, de pais, que disseram, nossa, é isso. E eu fiquei muito feliz de finalmente ter dado voz para eles numa situação mega delicada, que ninguém quer estar passando por esse desgaste político, mas que tem que ter muita força de princípio e matemática, né, para que a gente possa fazer uma votação tranquila. Você mencionou essa questão do INSS, o governo corrupto que a gente tem, né? E eu queria perguntar como que é também esse relacionamento municipal com o estadual e com o federal. Por ser oposição, né, por defender ideias tão diferentes, você consegue se comunicar, as coisas que vêm de Brasília acabam afetando muito o município e sem você conseguir ter espaço para atuar. Como que funciona esse relacionamento também com as outras esferas, e como que você faz para acabar contornando isso, sendo que é oposição, e é uma coisa que a gente não defende, né? Como que... Eu imagino que vocês ficam um pouco atados nesse sentido. Você falou que o governador também é de outra linha, né, de pensamento. Como que funciona nessa questão e até onde vocês conseguem ir para tentar contornar isso? A gente aqui em Santa Catarina temos realmente um 80% de público mais à direita, né? É um público muito empreendedor. O estado de Santa Catarina tem essa característica de ter mais carteira assinada do que Bolsa Família e, né, vem se mantendo assim. Então é um estado que tem essa característica e tem essa identificação, né? Florianópolis é um pouquinho diferente, preciso dizer. A gente é um pouco mais meio a meio, porque aqui também tem muito servidor público, é a capital, né? Então concentra muitas universidades, muito servidor público que tem, né, e uma militância envolvida e a manutenção dos seus direitos e privilégios. Mas fora aqui, Santa Catarina tem esse aspecto que é muito fácil de comunicar. Então, ações aqui do governo, a gente tem uma grande identificação e eu acabo dando muita voz porque tem movimentos que a gente acompanha. O movimento, por exemplo, o Lula teve o Brasil Vermelho aí, né, sinalizando a reforma agrária, mas fazendo muitos acenos ao MST. E aí o governador lançou o Abril Amarelo, que é um abril contra a invasão, porque tem muita propriedade privada que é acometida pelas invasões, inclusive em Florianópolis isso também acontece, prédios públicos sendo ocupados. Aí a gente lançou um projeto também, anti-invasão, para que a gente possa impedir a militância de trazer ocupações, porque o que acontece? Existe gente que ganha dinheiro público para liderar pessoas, para ocupar prédios públicos. Gente, desculpa, tá beneficiando o teu umbigo só, né? Enquanto isso, ocupando propriedade privada ou pública com o dinheiro de todos, porque eles obrigam a gente ainda a pagar a água e luz do prédio. É incrível. Nossa. Então, o projeto é justamente para impedir repasse de dinheiro público para instituições que estejam ligadas a esse processo de invasão e ocupação, assim como servidores, porque já teve aqui ocupação liderada por assessor parlamentar, né, impedir que essas pessoas estejam também ligadas à ocupação e invasão, estejam ligadas ao serviço público. Então, o projeto ele vai muito nessa linha. É um projeto que ocupa muito espaço aqui em Santa Catarina, ganha muita repercussão, mas, obviamente, não encontra esse eco em ambiente federal, né? Porque afinal a gente tem o contrário acontecendo lá. E eu faço muita questão de comunicar muitas ações do Lula. Hoje a gente tem até uma marca que é o anti-Lula, né? Essa marca nasceu na campanha, por quê? Porque eu entrei para um partido que se identificava muito com o Bolsonaro na época. Assim como quando eu estava no Novo, a gente sempre foi contrário ao governo Lula, tentou lançar candidato também. Então tem toda essa conjuntura. Só que eu sou meio contra, assim, colocar super personagens políticos. Eu não apoio pessoas, sabe? Então, o meu público, ele é muito além do bolsonarista. Ele vai para um público que também, cara, eu também não concordo com algumas coisas do Bolsonaro, mas uma coisa que temos todos em comum é que somos anti-Lula. E aí surgiu a marca, né? Surgiu a fala que ficou mais fácil de sinalizar como que as pessoas se identificavam.
politicamente. Talvez eu não vote no 22, mas eu sou anti-Lula, então por isso eu vou votar no 22. E aí teve essa questão que a gente conseguiu sinalizar e simbolizar. E por que eu faço isso? Pelo menos uma vez por semana eu estou trazendo notícias do Lula e comentando. Porque é importante, no meu papel, educar as pessoas politicamente. Mostrar para elas que irresponsabilidade fiscal tem um custo muito grande na conta do cidadão, independente da instância. É aqui no carrinho de compras que pesa a irresponsabilidade fiscal. Né? Eu sou formada em nutrição, fui gestora de supermercado, de restaurante e de hospital. Todo mundo que trabalha com a conta do orçamento doméstico, e a Margaret Thatcher já falava isso, né? Qualquer dona de casa que faça orçamento doméstico consegue lidar com as contas do governo, porque é uma conta de subtração no final. Né? É entender que, putz, eu não consigo comprar a mesma coisa que eu comprava 3 meses atrás. Por quê? Porque existe inflação. E a inflação tem que estar bem endereçada. Ela é irresponsabilidade fiscal do governo. Né? Então, se eu tenho um governo que promete déficit zero e não cumpre, ele tem que ser responsabilizado. E a responsabilidade do eleitor é entender isso o suficiente para dizer, meu voto não vai ter mais. Né? E entender como é que essa conta funciona. Porque, às vezes, aqui no município, o cidadão culpa o prefeito, não culpa o presidente. Né? Só que não foi a responsabilidade do prefeito no impacto ali, ela é muito menor do que a do Estado principalmente a da União. Então, é isso que eu tento trazer de comunicação política para as pessoas, para que elas entendam e enderecem as questões a quem de fato é responsável. E emendando com o que a gente tinha falado mais cedo, como que uma pessoa que está vendo toda essa sua atuação, ai, nossa, a Manu está fazendo um trabalho incrível, eu quero ajudar ela de alguma forma, eu quero participar mais, o que essa pessoa pode fazer para não ficar só observando de longe e tomar realmente essas questões na própria mão? Eu tenho bastante dificuldade com isso, sabe? Porque eu sempre fui muito proativa e sempre fui a voluntária, eu não fui a líder do voluntariado, eu era voluntária para trabalhar, né? E eu entendo hoje a angústia das pessoas em fazer algo e às vezes não saber por onde começar ou como fazer. Então, o que eu tento fazer? Primeiro, trazer mais esclarecimento, convido para evento presencial, tento me disciplinar para fazer esses eventos que sempre são muito ricos, conhecer e ouvir as pessoas, para mim, é fantástico. Nós conseguimos mobilizar também aqui no bairro uma associação de moradores, e eu acho isso sensacional. Se o seu bairro tiver uma associação, cara, se envolve, porque a chance de estar cooptado para outras pautas é muito grande. Mas, assim, nós temos que aprender a falar de meio ambiente, nós temos que aprender a falar de cidadania, e quanto mais a gente estimular as convicções particulares nas pessoas, mais a sociedade vai mudar culturalmente, sabe? E eu aposto muito nisso. Então, eu consegui, através de uma pauta política, mobilizar aqui um grupo inicialmente de 60 pessoas, e hoje já somos 200, quase, assim, sabe? Nossa. E é muito bacana porque é o grupo do bairro. É o grupo que discute, assim, segurança juntos. A gente não concorda politicamente em várias coisas, mas a gente está junto para discutir a cidade. E a gente poder separar. Ok, temos a discussão do Bolsonaro e Lula, que às vezes você não precisa fazer no grupo do bairro. Mas você precisa falar com as pessoas sobre como que ela faz mais. Porque, me desculpa, ficar reclamando do sofá, ninguém, independente da sua ala, se é direita ou se é esquerda, não dá resultado para ninguém. Então, vamos trabalhar pela cidade. A gente vai ter um mutirão de reflorestamento agora no sábado, né, que a gente que está organizando. A gente está trabalhando a adoção da praça, pela associação, no caso, que é uma organização civil, também está aqui. A gente está trabalhando a demolição de um patrimônio que era público, só que está jogado, invadido por pessoas em situação de rua e causando insegurança. Então, eu falo, para discutir a cidade, não precisa ter tanto lado político. Precisa pisar no chão e conversar com as pessoas, sabe? E à medida que elas vão entendendo que elas têm que... É uma democracia representativa participativa. Então, você tem que participar, meu caro. Não é só votar. É participar e construir também. E essa mobilização tem sido muito interessante. Eu participo muito de outros eventos, assim, junto com as entidades e ajudando a movimentar essa roda. E estou movimentando também um grupo que é o Todos pelo Centro, que vem muito na pegada do retrofit. Não basta só o retrofit para regenerar o centro da cidade, a gente tem que trazer cultura, tem que trazer as pessoas, e é uma pauta que muitos liberais acabam não se aproximando, porque a cultura ela é muito cooptada, né, pelas pautas mais à esquerda. Mas, gente, é porque a gente não está fazendo cultura,
né? A cultura ela é feita de diversas formas, ela é um laço que une pessoas. Então, se tu promove um torneio de dominó dos velhinhos na praça, gente, é incrível, traz movimento, traz vivência, traz vida, sabe? E não precisa de muito para isso. Eu faço parceria com a iniciativa privada. Quando eu fui presidente da Escola do Legislativo, eu trouxe de volta o projeto dos vereadores mirins, né? Então a gente aproximou com vários grupos de escoteiro que fazem mutirão pela cidade, né? De limpeza, de uma série de coisas que é muito legal. Estimular a cidadania de fato nas pessoas, instigar a representação delas, faz com que muita coisa mude, sabe? Então, eu prego muito como a gente pode se aproximar, tento promover os eventos presenciais, tem os grupos de apoiadores um pouquinho mais nichados, né? Tem gente que quer falar de um assunto, tem gente que quer falar de outro, a gente busca tentar trazer essas coisas, ajuda a promover feiras para as mulheres empreendedoras, né? Então, trago a iniciativa pública para organizar a estrutura e a gente faz a roda girar, dando espaço para elas mostrarem o trabalho delas e também para tirar dúvidas junto com o Sebrae para como fazer o MEI, como se regularizar, como trazer a formalidade. Então, tem várias pequenas ações que a gente vai fazendo que vão costurando. E as pessoas que querem se aproximar, olha, muitas já compartilham do meu trabalho e compartilhar uma mensagem pode parecer pouco, mas faz muita diferença, porque ajuda a chegar em outras pessoas, uma forma de falar que às vezes conecta, né? Eu não sabia que eu era liberal, mas agora eu entendi o que é isso, né? Porque tu tem que achar várias formas de falar a mesma coisa, e uma hora vai conectar com aquela pessoa. Então, passar uma mensagem à frente é muito importante, assim como ajudar nessas pequenas ações do bairro, ou até ser um promotor de ações dentro do seu bairro, eu acho sensacional. Eu acho que às vezes a gente vê a política como uma coisa distante, mas basta a gente querer se envolver, basta a gente querer fazer alguma coisa que a gente consegue achar os meios para conseguir atuar. E eu vejo uma desesperança muito forte hoje, um público mais à direita, por ter o presidente Lula, para a gente ver cada dia sim, dia também, um absurdo do Lula, do governo, do STF, enfim. Mas quando a gente faz o podcast, tudo que eu faço, assim, de vídeos, de público, de qualquer coisa nesse sentido, eu penso em ter um objetivo final com isso. Eu não estou fazendo só por fazer. Eu acredito muito nisso que você falou, eu acho que a gente só vai conseguir a mudança através da informação. Eu vejo que as pessoas, e é esse direito um pouco também, a gente é um pouco culpado, às vezes acaba subestimando o poder da informação. Fazer um vídeo não resolve nada, compartilhar um conteúdo não resolve nada. E a gente não vê a importância que isso tem na nossa vida, a importância que isso tem para pressionar os políticos, ou que realmente faz a diferença, que é o que a gente consegue fazer hoje com a nossa voz, enquanto a gente ainda tem, né? Então, acho que é muito importante tocar nesse aspecto de o que o cidadão pode fazer, ou isso que você falou de compartilhar um conteúdo, de falar, você viu o trabalho da Manu, ela fez isso, segue ela lá no Instagram, ou vamos acompanhar, vamos cobrar também, porque é isso que vai trazer a diferença. A gente sentar no sofá e ficar reclamando vai trazer essa mudança que a gente quer ver. Então, eu acho muito legal o seu conteúdo e a forma como você comunica essas suas ideias, porque consegue chegar na base uma pessoa que às vezes não liga tanto para política. Quando você vem falar sobre política com alguém na rua, a pessoa, não, política eu não quero saber. E aí fica essa polarização. Ela não vê o que tá acontecendo na vida dela, sabe? E por isso que eu também falo que eu gosto muito de uma frase do Chesterton, que ele fala do que adianta o pior estar morto se o melhor também está morrendo. Né? E às vezes a gente se concentra muito no confronto, na denúncia, que é importante, muito importante, e o cidadão também, né, faz a denúncia, reclama. Tá bom, isso é uma parte da política. Mas e o que a gente está fazendo para construir a opção que vem depois? Né? Porque isso te ajuda a combater a desesperança, a entender, esperar algo, né? E para esperar algo não basta estar sentado, você tem que fazer a semeadura, né? Então, eu penso muito. E por isso que eu falo muito das ações que eu estou construindo, porque eu combato, tenho muita fiscalização, eu tenho muita crítica, eu sou uma pessoa tida como crítica ali na prefeitura, mas ao mesmo tempo eu tenho projetos que eu estou construindo e diretamente envolvida com a construção, porque eu entendo a desesperança quando você só vê as pessoas reclamando e falando mal. Mas teve um vídeo meu que viralizou também, porque eu falo do café tá caro, né? Ele deu 500 mil de visualizações, porque eu coloquei, o café tá caro, né? Porque, e não se preocupa, vai piorar. E aí eu falo da questão da inflação desse atual governo, mas ao mesmo tempo eu trago que o governo passado, né, com todas as questões que se passaram, uma pandemia,
a maior crise hídrica dos últimos 100 anos, começo de guerras. Apesar disso, eles tiveram um foco em metas, né? Metas inflacionárias, meta de redução de dívida fiscal. E isso impactou muito positivamente, né, em 2 anos depois, e que a gente ainda colhe os frutos disso. Eles aumentaram a participação de crédito no mercado, eles conseguiram extinguir de forma permanente alguns tributos e acelerar a digitalização do governo. A gente colhe muitos frutos hoje, a gente tem o Pix hoje por causa desse governo. E aí eu fico dizendo, cara, eles fizeram muita coisa em 4 anos. Se nos derem os próximos 4, a gente vai mudar esse Brasil. Então eu tenho uma esperança muito grande de lutar por essas cadeiras, sabe? Eu acho que se a gente consegue ocupar essas cadeiras com uma meta, né, que muitas vezes não é a meta mais popular, não é a meta que agrada a maior parte, mas é aquele remédio amargo que tu toma porque tu sabe que tu vai ficar bom, né? E eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso em menos tempo do que as pessoas esperam. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Pensando assim no futuro, como que você vê a eleição ano que vem? Como você acha que vai ser? Porque assim, o Lula já está falando que as contas... O Lula não, né? A imprensa, a pessoal técnico da economia também, já viu que as contas não vão fechar em 27. Então, ele está acumulando problema que o governo anterior diminuiu um pouco os problemas que a gente tinha no Brasil, e esse agora está acumulando problema, e vai passar a bola para o outro. Então, quem quer que, mesmo se a gente conseguir tirar a esquerda e colocar um governo de direita, vai pegar toda essa consequência do governo anterior, e aí vai ficar a impopularidade, e a gente não sai daquele ciclo eterno de esquerda estragando a economia, estragando o país, direita conserta um pouco, mas aí tem que sofrer toda a consequência daquele governo anterior. Como que você vê a eleição no ano que vem? Você acha que a gente vai conseguir tirar a esquerda? E aí, tirando, como que vai ser essa repercussão de ter que fazer essas reformas, esse remédio a marcas, essas reformas que não são muito populares? Assim, esse governo não vai fazer grandes reformas. Até a própria reforma tributária, a gente está vendo o samba, né, o samba que está acontecendo para ela não se instalar, porque quando ela se instalar, vai ser no próximo governo que vai segurar a bomba. Eu entendo que esse governo não está fazendo nenhuma ação estruturante, né, de sanear as contas do Brasil, e isso é lamentável, porque eles estão deixando a conta para o próximo. Eles não vão se reeleger, na minha opinião. Acho que a popularidade política está sempre muito conectada com a economia, e é visível o desgaste econômico e desgaste refletido no desgaste da popularidade do atual governo. Acho que isso só tende a piorar. E novamente eu vou repetir, Cheston, de que adianta a gente matar o pior se o melhor também estiver morrendo. É necessário que a gente construa um bom time que venha para 26, e isso, deputados, né, a gente está tendo uma lição de um Congresso que às vezes é muito combativo, mas que não está construindo grandes medidas para proteger a população, né? Estou sentindo falta de projetos estruturantes também da direita, sabe? Então, eu sinto que a gente tem muito a construir no Brasil, e tem um terreno muito grande para isso, mas que a gente precisa, como população, começar a procurar por essas pessoas e começar a enxergar melhor quem é que pode realmente trazer mais robustez para a política do Brasil. Hoje eu estou sentindo uma política muito frágil, de muito discurso, de muita mídia, que acaba não trazendo construção real, né? Agora, eu acredito que esse governo não se reelege. Eu fico muito preocupada em construir com a construção que está sendo feita para assumir essas cadeiras, porque tem que ser uma construção que tem que se preocupar com o lado técnico, né? Vamos precisar de uma reforma, provavelmente uma nova reforma da Previdência, precisamos da reforma política e da reforma administrativa. São decisões muito impopulares politicamente, mas que precisam ser feitas, né? E eu acho que vai ter que ser um governo que vai ter que vir com um lado técnico, de amparo de equipe muito, muito forte, e que as pessoas precisam estar preparadas para isso, porque eu também vejo isso. Temos que preparar pessoas para assumir esses cargos, sabe? Quem será o próximo ministro da Fazenda? Quem que vai ser o próximo secretário de Desenvolvimento Econômico? A gente precisa mapear esses nomes e preparar pessoas para isso também. E, infelizmente, às vezes a gente foca muito no majoritário, né? No presidenciável, e é claro, porque política, no final, a gente adora falar do aspecto técnico, mas no final é conexão e emoção, né? A gente precisa de uma voz nesse sentido. E vai ter que ser um cara desse nível, né? Que puxa, que se identifica com a raiz latina do populismo, né? Que tem essa paixão para demonstrar. A gente vai ter um presidenciável que vai ter que conectar com as pessoas, mas
a gente precisa preparar quem vai estar ombreando com ele aí no aspecto técnico, que eu tenho certeza que vai exigir muito, muito, um olhar muito profundo para a nossa economia. Além do que, a gente ainda está vendo a economia mundial flutuando aí com os novos tarifaços, tudo. Então, eu acho que até lá, talvez, o próximo governo se beneficie de uma certa estabilidade, porque o que está vindo agora é um furacão, é um tsunami, né? Agora, uma esperança que eu sempre vou ressaltar, eu gosto muito de umas masterclass que o Paulo Guedes faz, e ele sempre ressalta o aspecto que o Brasil, ele é a segurança do mundo, sabe? A segurança alimentar, a maior reserva de água potável, a maior reserva de energia limpa, somos nós. Somos o país que todos vão ter que olhar em meio a apagões que estão acontecendo na Europa, em meio a guerras que estão acontecendo no meio leste. Nós somos a reserva do mundo. A gente é meio que inquebrável porque a gente é uma reserva de commodity incrível, né? Que infelizmente nunca atualiza seu parque industrial, não dá chance de competitividade e não investe na produtividade do trabalhador. Então a gente tem caminhos muito claros para a gente corrigir. Eu espero que a gente consiga trabalhar nesse aspecto. Ô Manu, você mencionou que seu foco é no empreendedorismo, né? Qual que seria a sua relação com a educação? Você já pensou também em propor uma desburocratização na educação? Porque a gente vê assim, que é uma área que é muito estatista, né? E assim, é uma perca de tempo assim, impensável. Porque eu sou da área da educação e eu vejo isso muito, né? E vejo também que a direita não tem muita preocupação com essa área da educação, fica mais na área do empreendedorismo. Assim, você tem alguma forma de tentar entrar aí na área da educação também, para tentar tirar essa burocracia que faz a gente perder tanto tempo e não consegue focar no que realmente importa, que é a educação? Olha, Marta, a gente teve alguns projetos, né, em relação à educação. Aqui foi Educação como Atividade Essencial. É um projeto da minha autoria que permitiu as escolas reabrirem, né? Foi uma luta muito grande. E eu fui a pessoa também que chamou o secretário numa audiência, né, de educação e cobrou dele publicamente o IDEB, que não tinha sido entregue em Florianópolis. Assim, a gente ficou numa situação horrorosa. 4 escolas das 39 entregaram o IDEB aqui. Foi nesse nível de conversa e por resistência dos diretores, das unidades educacionais. Eu falei isso, assim, desculpa, isso é processo administrativo, por mim eu demitia todo mundo que não entregar, não se envolver na entrega do próximo IDEB. E isso foi colocado num termo, inclusive, dos professores a meu pedido. Né? Os próximos que estivessem assumindo teriam que entregar o IDEB sob pena de processo administrativo. Então, cobro muito a questão da educação, por quê? Porque quando fala com o empresário, com o empreendedor, a principal reclamação é mão de obra. É a principal. Mais do que a burocracia, é a falta de qualificação e a falta de mão de obra que a gente vive hoje. É um apagão de mão de obra qualificada. E isso está muito relacionado com a nossa educação. Então, eu tenho alguns projetos que eu desenvolvo, né? Um deles a gente está trazendo, que é o Adote uma Escola, que é para empresas serem privadas poderem adotar partes da escola, né, o laboratório de informática, o parquinho, né, adotar para trazer melhorias de outras formas, acelerar algumas melhorias que a gente precisa. Nós temos hoje um novo secretário de educação que, particularmente, tenho um bom alinhamento com ele. Ele veio de Goiás, ele fez a transformação do IDEB lá em apenas um ciclo, né, de 15º para primeiro lugar no estado. E ele tá aqui, e ele ficou horrorizado com a questão da aprendizagem, que é muito baixa, né? Que nunca é o foco dos professores, incrível. E aí ele está focado nisso e a gente está trabalhando junto com ele. Nós estamos trazendo a gente está trazendo algumas ideias de projeto juntos ali com ele para tentar melhorar a adesão e o engajamento dos professores, diminuir o percentual de absenteísmo dentro das escolas, né? Que é onde a gente está focando hoje. E também tem mais uma questão que é a da política da educação digital, que é uma política nacional, que é bem recente, né? Ela é de 23, 24, e a gente está trazendo para dentro das escolas e tentando equipá-las mais para que o aluno não
esteja em outro compasso do que o mercado, né? Então, nós estamos tentando alinhar muito nesse sentido, fora as parcerias público-privadas, que eu sempre sou uma pessoa que defende muito isso. A gente está construindo uma para a Escola do Mar, que é uma escola que tem uma característica muito ligada com Florianópolis, somos uma ilha, e a economia azul é uma das coisas que mais se fala no mundo hoje, né? Eu fui no último Congresso Cidades Inteligentes, lá em Barcelona, e assim, fora inteligência artificial, economia azul é o outro tópico, né? A gente fala muito de ESG, mas economia azul é a exploração do mercado náutico, né? Dos mares e do potencial que a gente tem em relação a isso, e Santa Catarina é referência no Brasil inteiro, porque nós temos uma orla gigantesca, somos referência em maricultura e horticultura, assim como Florianópolis, e a gente tem uma escola que não estava funcionando para isso, então a gente está construindo uma parceria lá, junto com o Senai e tudo, para criar mão de obra qualificada para trabalhar com serviços náuticos e também com a questão de maricultura e horticultura. Aí a gente tem esses outros focos que a gente tem que ir trazendo e tentar trazendo esse espaço da iniciativa privada para dentro dos contraturnos em especial, né? Que é um olhar que eu gosto muito de defender. A gente tem a escola integral, que é o primeiro instrumento de desempenho acadêmico aí que tem melhora pedagógica, mas a gente também tem os contraturnos que tem que servir para preencher esse espaço, não só para a mãe e para o pai que querem trabalhar, né, que precisam trabalhar, aliás, mas também para a criança ter esse apoio pedagógico para ela sair mais qualificada de fato. Então, a gente também conseguiu requalificar aí, estamos agora interrompendo um contrato que eu briguei 2 anos para interromper, no contraturno da prefeitura, e trazendo uma parceria com o Sistema S, né? E então, a gente está... Eu nunca deixo de atuar pela educação, mas realmente, como tu falas, é muito difícil. Eu não sou uma pessoa muito aceita pelos professores nem pelos diretores, como deu para ver, mas eu ultimamente tenho me apoiado muito e conseguido muito apoio dos pais e das mães. E é isso que é para isso que eu vim, sabe? É uma luta, né? Você, inclusive, citou aí que os professores não estão tão preocupados com o que importa, que é a educação. Mas acontece que a burocracia do sistema que impõe isso para a gente, né? Então, é impossível a gente focar no que realmente importa, porque se o tempo todo a gente está recebendo ordens e coisas de, assim, inutilidades que não servem para nada. Então, o tempo que a gente deveria perder com a educação, a gente perde com outras burocracias que não servem para nada. Pois é, temos muito trabalho a fazer aí. Eu acho que é uma batalha diária, né, nesse sentido. Você tem, de um lado, a gente tentando diminuir o Estado, mostrar como é importante o liberalismo, como é importante trazer mais poder para o indivíduo, que é a menor minoria, né, que existe, e, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente brigando por mais privilégio, e é uma batalha que nunca vai terminar. Então, eu acho que é muito interessante esse trabalho que você faz e essa maneira como você comunica o público também, Manu. Muito obrigada. E a gente está se encaminhando para o final de mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui hoje e queria deixar o espaço para você falar sobre as suas redes sociais, sobre algum projeto, sua mensagem final para as pessoas que estão assistindo até agora. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer demais esse espaço. Acho que quanto mais instrumentos a gente tiver para comunicar um pouquinho de política para as pessoas, especialmente de uma forma que não fique chato, e eu espero que não tenha sido chato aí para vocês. Não, foi muito bom. Né? Eu amo falar sobre política porque eu falo sobre a vida das pessoas, eu falo sobre a minha vida e sobre o que eu gostaria que a gente pudesse estar vivendo no futuro. Né? Eu acho que falar sobre sonhos é uma maneira da gente ativar a esperança das pessoas novamente e entender que cada um tem o seu espacinho em construir esse sonho conjunto aí, que é um Brasil melhor para todos nós. Eu amo ser brasileira e estar morando no Brasil, é o país que eu escolho morar, né? Tive muitas oportunidades de sair, sempre escolhi ficar. E quero lutar por isso, porque eu acho muito injusto um país como o nosso, uma cultura como a nossa, ser cooptada, né, por pessoas que não prezam um futuro sustentável, que não querem ver um futuro onde todos nós realmente estejamos bem. Uma sociedade próspera é uma sociedade livre. E ter voz para que a gente possa falar por quem hoje não se sente representado tem sido um privilégio para mim, de verdade. E espero que eu possa, quando eu sair desse mandato, que eu possa ter entregado o que as pessoas esperavam, pelo menos um pouquinho, colocado um tijolinho, e fazer essa escadinha para o próximo ou próxima estarem vindo. Porque isso também é muito importante, as pessoas se envolverem com a política no nível de, cara, skin in the game, sabe? Vamos construir junto. E para isso, tu não precisa ser parlamentar, tu pode ser o teu cidadão no bairro,
onde tu se envolve com a construção da segurança do bairro, com a construção da rua do bairro, enfim. Acho que tem muitas maneiras da gente ser político hoje em dia, e eu espero que as pessoas possam acompanhar um pouquinho para ganhar esperança novamente de que se envolver vale a pena, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, eu sou a Manu Vieira SC, né? Como tá ali no Instagram, e também em outras mídias, no X, no Facebook, enfim. Também temos um site que a gente está aí remodelando agora com muito carinho, porque eu estou criando uma aba de perguntas do Retrofit. Muita gente acaba me perguntando como é que eu invisto? Como é que eu moro? Onde é que pode fazer? Então a gente está respondendo algumas perguntas ali, já deve sair isso. E entender que o Brasil ele vai ser aquilo que a gente fizer ele ser, né? Eu acredito que quanto mais gente estiver construindo esse futuro, melhor, e tamo junto. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada, Marta, por mais um episódio. E até a próxima, Ferrenhos. Obrigada, Manu. Até a próxima, Ferrenhos. Tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.